me something new. Não, isso não é um vídeo de cover. Hoje a gente vai aprender melhor sobre os pronomes em inglês, entender como é que eles funcionam, como são classificados, onde vivem e o que fazem. Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa e hoje vamos estudar sobre pronomes. Isso mesmo, vamos entender os tipos que existem e como utilizá-los corretamente, tudo bem? Pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo, ou até mesmo o próprio pronome. E aí a gente vai estudar cada um dos pronomes de forma resumida e depois mais pra frente eu faço vídeos mais completos especificando cada um dos pronomes, porque são vários pronomes e eles têm umas especificações assim que muita gente confunde, né? Mas eu achei importante fazer um vídeo completo falando sobre eles, pra vocês entenderem melhor como são, pra não confundir mais e não trocar mais na hora de utilizar os pronomes. Vamos começar pelos personal pronouns, que tem os object pronouns e os subject pronouns. E se tratando dos subject pronouns, o próprio nome já diz, né? É os pronomes que têm função de sujeito na frase. Por exemplo, I like to go shopping. Or you are my brother. E aqui na tela a gente vai ver todos os pronomes com função de sujeito, que são subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you e they. Nos exemplos que eu dei, por exemplo, I like to go shopping. Eu gosto de fazer compras. Eu digo eu gosto, né? Se eu gosto de alguma coisa, eu é o sujeito. Quem gosta de alguma coisa, eu. Então eu é o sujeito. Por isso eu, que é o I, né? Nessa frase em inglês, funciona como sujeito. E a outra frase que eu dei, né? You are my brother, você é meu irmão, então você é o sujeito. E aí a gente não pode deixar de falar dos object pronouns, que são pronomes que funcionam como objetos na frase. Por exemplo, professora, I like her a lot. Eu gosto dela muito. Eu gosto de quem? Dela. Então eu gosto dela muito. Eu não posso dizer I like she a lot. É como se você estivesse dizendo em português. Eu gosto ela muito, sabe? Não faz sentido, ninguém fala isso. A gente fala eu gosto dela muito, não ela muito, tá errado. Mas assim, gente, nem sempre quando você traduz não faz sentido. Então, realmente você tem que estudar e aprender. Porque, por exemplo, se fosse Maria wants to meet him, ficaria no português. Maria quer conhecer ele. E aí ele seria a mesma coisa que he. Aí você, então Maria wants to meet he e não him. E estaria totalmente errado. Então não se apeguem muito a isso. E aí os object pronouns são me, you, him, her, it, us, you e them. E aí a gente não pode deixar de falar dos pronomes reflexivos, que é os reflexive pronouns, que geralmente vêm após o verbo e tem que concordar com o sujeito. Os reflexive pronouns são myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, ok? Vamos a um exemplo. I promised myself I was going to study English today. Eu prometi a mim mesma que eu iria estudar inglês hoje. Repetindo, I promised myself that I was going to study English today. Esse myself não dá pra você dizer outra coisa. Se você tá querendo dizer que você prometeu a si mesmo, eu não posso dizer I promised me, ia ser estranho. I promised me that I was going to study today. Porque não é um object pronoun, é um reflexive pronoun. Então tem que ser I promised myself that I was going to study English today. Entendeu? Eu prometi a mim mesma que eu ia estudar inglês hoje. Outro exemplo. Maria sent herself an email. Maria enviou para ela mesma um e-mail. Ela enviou para ela mesma. Então tem que ser herself. Não pode ser himself, porque himself seria se fosse ele. E aí vem os demonstrative pronouns. Não podemos esquecer deles, são muito importantes. Que são this, those, this and that. Se eu quiser dizer, por exemplo, que este é o meu cabelo, que está perto de mim, eu falo this is my hair. E aí se eu quiser dizer de algo que está longe de mim, por exemplo, tem uma cama ali à minha frente, mas está longe. E eu falo que aquela não é minha cama, ou então que ela é minha cama. Vou falar que ela é minha cama. That is my bed. That is my bed. Ela está distante de mim, não está perto. E eu falo que that is my bed. Aquela é a minha cama. E vamos supor
que eu quero falar de uma coisa que tem grande quantidade, não tá mais no singular, tá no plural. E eu quero falar de coisas que estão longe de perto de mim. Eu não tenho mais um cabelo, eu tenho, sei lá, várias canetas. Eu não tenho aqui agora pra exemplificar. Mas vamos supor que eu tenho várias canetas. Imagina várias canetas aqui na minha mão. Várias canetas na minha mão. E eu quero dizer que essas são as minhas canetas. Eu não posso dizer, this is my pens, porque vai sair errado. Eu tenho que dizer, these are my pens. These are my pens. Porque this é pra plural e o que tá perto. E aí eu quero falar, professora, eu quero falar de algo que tá longe, mas também é plural, não é um só. E aí você vai usar those, those, those are my clothes. Tem umas roupas ali. Those are my clothes. Aquelas são as minhas roupas, tá no plural, não é uma só. E eu utilizo those, não that anymore, ok? E aí a gente não pode deixar de falar dos indefinite pronouns e os indefinite adjectives, ok? Que são os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. São muitos, sabe? Então não caberia num vídeo só falar sobre tudo isso. Na verdade, eu teria que fazer um vídeo específico só pra isso. Esse vídeo eu tô falando de outros pronomes, então não caberia. Então vamos resumir. Eu vou falar de uns mais comuns e a gente vai revisando juntos, beleza? Por exemplo, anybody ou anyone pode querer dizer alguém, ninguém ou qualquer um. Something, alguma coisa, ou somebody, alguém. Nobody ou no one, que quer dizer ninguém. Another, que quer dizer outro ou outra. Temos também o both, que pode querer dizer ambos ou ambas. Temos também o everything, que quer dizer tudo. E something, que quer dizer alguma coisa. Enfim, gente, são muitos pronomes, não daria pra caber tudo aqui. Depois eu faço um vídeo específico. Mas no início do vídeo eu cantei um pedacinho daquela música que é daquele filme Nasce uma Estrela ou A Star is Born, que a Lady Gaga estreou com Bradley Cooper e é lindíssimo, acho perfeito, eu amo aquele filme. E eu amo aquela música também. E aí, tipo, no iniciozinho da frase da música tem dois pronomes que a gente já falou aqui hoje, que é o me, de tell me, e something, que é alguma coisa. Tem também uma música da Avril Lavigne, que é Nobody's Home, que tem o pronome nobody, né, que é ninguém. Ninguém está em casa, o nome da música. Se você quiser pesquisar depois pra ver e aprender um desses pronomes com a música, é muito legal também. E agora a gente passa para falar dos relative pronouns, que são os pronomes relativos. Eles exercem função de sujeito ou de objeto na frase. Por exemplo, tem uma música do Bruno Mars que se chama When I Was Your Man. Nesse caso, o when não funciona como uma pergunta, funciona como uma afirmação. Quando eu era o seu homem, quando eu fui o seu homem. E outra música também da Miley Cyrus, que é When I Look at You, When I Look at You. Quando eu olho pra você, o que quer dizer isso a música? E aí o quando dessas duas músicas, esse quando não é uma pergunta, não é uma pergunta de quando você vai vir, quando você nasceu, sabe? É uma afirmação, então é um relative pronouns. Ela funciona como sujeito ou objeto na frase. E são vários relative pronouns. Tem o who, whose, which, where, when, that e what. E aí nós temos os interrogative pronouns, que são muito parecidos e muito confundidos com os relative pronouns. Por quê? Porque muitos deles podem ser pronomes relativos também. Então isso confunde algumas pessoas. Eles também são conhecidos como question words, que eles literalmente fazem perguntas, como por exemplo, where are you? Onde está você? Where are you? Onde? Where? Ou então, what are you doing? O que você está fazendo? What? O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing, honey? Esses pronomes interrogativos são who, whom, whose, why, which, what, where, when e how. E é isso, gente. Eu falei praticamente todos os pronomes e acho que não detalhei tudo porque não dá num vídeo só. Mas antes do vídeo acabar, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa importante. Eu dei aula particular já para algumas pessoas da área de ensino fundamental 1 e também já dei aula num projeto que teve na UFES, especificamente dessa área. E o que eu observava muito é que essa área, essa fase da escola, vocês têm um costume de errar muito uma questão muito simples, gente, muito fácil. Que é basicamente assim, algumas frases do inglês, em algumas provas de vocês, não vai estar lá o she ou he, vai estar, por exemplo, o nome dele. O nome, em vez de estar lá, ele gosta muito de bolo, vai estar João gosta muito de bolo, né? Pode estar John, porque João geralmente em inglês é John. Ou pode estar um nome masculino ou um nome feminino, ou vários nomes. Pode ter, por exemplo, Paul and Maria, ou Anna and Andressa. Vários nomes, ou 2 nomes, 3 nomes, e você tem que saber identificar isso também. Por exemplo, se a questão te pede para colocar o pronome
com função de objeto, você não pode errar o pronome que está ali como sujeito. Se não tiver o pronome específico lá, I, you, they, we, enfim, he, she, você não souber identificar qual é o pronome pelo nome da pessoa, enfim, se é plural, se não é, se é menina, se não é menino, você vai errar a questão. Já vi aluno errando muito isso, que é uma coisa tão simples, tão básica. Então você tem que prestar atenção também na frase e ver o que ela tá querendo te dizer, não ficar focando só no pronome. Porque o pronome nem sempre vai estar lá explícito, entendeu? Vai estar um nome, uma coisa pra você interpretar também. Se tem 3 nomes, por exemplo, não é ele ou ela, é they, não é? Isso mesmo. Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de dar o like pra me ajudar a recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Comentar no vídeo também, falar o que você achou do vídeo. E muito obrigada pelos 405 inscritos. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tenho 405 inscritos. Eu tô muito feliz, o canal cresceu muito em 2 semanas. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Bye bye. See you next video.